Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudana de Castro e eu quero falar sobre essa indicação que o Bolsonaro fez, né? Na verdade, a gente está no quinto mês do ano ainda falta 7 meses para o ano terminar. Mas Bolsonaro já se antecipa e adianta dizendo que quando for na substituição do decano Celso de Mello, ele já tem a pessoa para ser indicado, que é o ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E foi um alvoroço agora nas redes sociais que a gente estava vendo, é que parece que realmente aquilo que se dizia há muito tempo está se confirmando, né? Aquela questão da falta de imparcialidade no processo que o Sérgio Moro julgou de Lula. E aí ele veio e fala na Rádio Bandeirante que tem um compromisso com o Sérgio Moro, que iremos cumprir este compromisso. Aí você pergunta, Sudelan, mas o que tem a ver tudo isso? Bom, quando Bolsonaro assumiu, né, a presidência, na verdade bem antes, quando ele ganhou as eleições, para ser exato, ele começou a indicar certos ministros. E uma pessoa que estava em pauta naquele período turbulento das eleições, daquela polarização, era o Sérgio Moro, porque tinha conseguido prender Lula e aí liberar os demais para uma possível corrida eleitoral sem a presença do candidato mais forte. E ele acabou sendo essa figura, né, bem exaltado, né, porque na verdade era um juiz comum, ele foi até um juiz auxiliar da Rosa Weber, né, poucas pessoas sabem. Então o fato de ele ganhar esse protagonismo, né, com esse show pirotécnico, ele acaba se destacando. E aí o que acontece? O Bolsonaro, né, o governo que precisava de um marketing para poder se mostrar que não era só as tweetadas nas redes sociais, ele chama Sérgio Moro, né, para ser seu ministro da Segurança do Superministério. Claro, Sérgio Moro não é menino, é uma pessoa que já tinha seus planos traçados. Então ele fala, com certeza eu vou, mas de contrapartida eu quero algo que possa me dar uma segurança a mais. Um cargo do STF, que já que todo mundo sabia que Celso de Mello era o ministro que realmente estava cotado para sair pelo tempo que ele já tinha de Supremo. E essa vaga ficou, né? Então, eu acho também que o Bretas, né, aquele juiz do Rio de Janeiro que perdeu o Michel Temer, também estava de olho. Então, foi um período que os juízes no Brasil fizeram um auê, batendo em lata para chamar a atenção da população, ter seu nome em jornais, em televisões, chamados para dar palestras, para possivelmente se tornar um nome bem forte para uma indicação do STF, que tem que ser sabatinado tanto na Câmara quanto no Senado, se não me engano. E aí também tem a questão do histórico todo desses juízes, né, para um cargo no Supremo. Beleza, todo mundo aqui tem seus sonhos e corre atrás deles. Então Sérgio Moro não fez diferente. Para mim, ele é um estrategista também. Então ele foi achar no Bolsonaro uma oportunidade. Só que eu acho muito cedo para você falar um negócio desse, que o ano mal começou. Nós estamos no quinto mês e a figura de Sérgio Moro ela anda um pouco assim, sem muito respaldo. Porque o pacote anticrime dele, que está lá na mão do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, e em Boi-Maria na Câmara, ele poucamente será discutida até antes da reforma da Previdência. Talvez quando passar a reforma da Previdência ainda vai ter assim, um assunto muito grande, porque existe arestas a ser cortadas em relação ao pacote anticrime. Muitos pontos daquele pacote anticrime, uma boa parte dos juristas acha que não solução para os problemas da falta de segurança no Brasil. Então, ele vem lá, o Bolsonaro disse que uma pessoa da qualificação de Moro se realizaria dentro do STF, né? Então você acaba juntando esta frase com aquele que diz que cumpriremos a promessa que fizemos a Sérgio Moro. E é uma coisa que, ao meu ver, ele tentou dar aquele up para Sérgio Moro, já que ele já vinha com aquela insatisfação e possivelmente uma saída bem, né, cogitada lá dentro do seu ministério. Então, o que aconteceria? Com certeza, né, claro, o Celso de Mello sai agora, próximo ano. Aí seria indicado o Sérgio Moro. Vocês lembram do aquele Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer com a morte do Vasquez? Pois é. Então o que acontece é a mesma coisa. O Celso de Mello sai e Bolsonaro indica Sérgio Moro. Mas aí é que vem o X da questão, meus amigos. Calma, vamos lá, muita calma nessa hora. Veja bem, vamos analisar a forma como anda o governo. O governo patina. O governo não consegue recolocar a economia nos trilhos. Estamos à porta aí para ser confirmado uma recessão, não é?
técnica, e isso prejudicando o Brasil. A reforma da Previdência, poucos agora declaram que possivelmente ela será aprovada. Mesmo que for aprovada, não será da forma, né, original que foi colocada, né? E sim ela toda desidratada. Isso prejudica muito. E se não for aprovada, a situação do governo Bolsonaro fica extremamente complicada. Num vídeo logo que vai ser postado, porque esse vem antes dele, que na verdade foi uma coisa que eu precisava falar antes, falará sobre os comentários, os boatos de um impeachment, tanto lá na Câmara quanto no Senado, de Bolsonaro, já que as coisas não andam muito bem, entendeu? E aí existe a preocupação da governabilidade do Brasil. E aí a gente entende agora que, com aquela perca do COAF de Sérgio Moro, que foi lá de novo recolocado no Ministério da Economia, Sérgio Moro ele fica praticamente como uma figura que não fez nada na questão da segurança do Brasil. Seu pacote de crime está aí parado, ele perdeu o COAF, ou seja, não tem uma credibilidade perante mesmo a sociedade como muitos esperavam, a questão dele estar no Ministério. E aí o que a gente tem? A gente tem informações de especialistas já começando a falar. Um exemplo aqui, ó. Ao anunciar o nome de Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, 1 ano e 6 meses antes da previsão da próxima vaga na corte, isso ó, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, meu amigo. Ou seja, seria já no final de 2020. O presidente Jair Bolsonaro tenta fortalecer seu ministro da Justiça em um momento difícil. Na semana passada, a Comissão Especial da Câmara de Deputados aprovou a retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, das mãos de Moro para o Ministério da Economia. Se for referendada nas próximas votações no Congresso Nacional, a medida tira poderes do ex-juiz. Antes de aceitar a oferta de comandar a pasta e deixar para trás 22 anos de magistratura, Moro e o então presidente eleito negociaram 2 pontos. Veja bem que foram esses 2 pontos negociados. Um deles seria o comando sobre o COAF. Por que isso, Derlan? Ora, por quê? Porque ele teria todas as transações bancárias identificadas, se existe lavagem ou não, fraude fiscal, tantas coisas que o COAF pode investigar, e isso na mão de um juiz é um poder extremamente grande, né? E outra possibilidade de tornar-se ministro do STF. No anúncio deste domingo, o Bolsonaro deixa claro que, mesmo com o primeiro ponto comprometido por vontade dos parlamentares, que na qual não será mais revertido, tampouco acredito que seja, manterá a palavra em relação ao segundo, que é realmente dar oportunidade ao Sérgio Moro estar no STF. Bom, não deixa de ser uma resposta ao comentário de bastidores que Moro anda perdendo força e seu descontentamento é visível. A escolha de ministro do Supremo é a prerrogativa do presidente da República, que ao meu ver isso não deveria ser. Deveria ser com uma votação aí. A indicação precisa ser referendada depois pelo Senado, que também é outro que Bolsonaro não tem maioria. Na Câmara está meio pouca a sua liderança e no Senado lá, né? Na história republicana no país, apenas 5 indicações presidenciais foram rejeitadas pelo Senado. Todas durante o governo de Floriano Peixoto, lá de 1891 a 1894. Pouco provável, portanto, que o nome de Moro seja vetado pelo parlamento. Ou seja, então, as pessoas vão acabar votando em Sérgio Moro. Isso é uma certa. Isso é muito certo. Mas fica aquela questão de trocar, né, favores jurídicos para um posto maior. Isso é muito chato, né, no Brasil. Aquele nosso jeitinho brasileiro é bom. Então, você não faz nada assim de graça à toa. Você precisa sempre estar ganhando algo em troca, né? Pois é, né? Se no Congresso Moro não deve ter problemas, no STF a realidade pode ser outra. Na Corte Moro é visto com restrições, especialmente pelo grupo garantista que opta por permitir ao réu recorrer em liberdade em nome das garantias individuais. O principal foco de rusga entre os ministros da Justiça e o Supremo é a segunda turma que conduz a Lava Jato. Aí Sérgio Moro não poderia mais participar, pessoal. Vou dizer o porquê. Porque ao longo das investigações dos desvios praticados na Petrobras, o colegiado libertou ou transferiu para o regime domiciliar vários réus que tinham sido presos por Moro. Quando ele estava à frente da Lava Jato, em Curitiba, é o caso do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu,
E por episódio, com esse, o Moro também tem ressalvas. Ou seja, por esses episódios como esse, Moro também tem ressalvas ao STF. Para tentar aparar as arestas, o presidente do STF, Dias Toffoli, foi almoçar com Moro em março, lá naquela época, no mês passado, o pessoal tinha até filmado eles lá, né? Na época, Toffoli não estava preocupado em se aproximar com Sérgio Moro. Diante de uma eventual indicação do ex-juiz para a corte, mas em nome da paz institucional. Acertar os ponteiros seria importante, né? Para vários motivos. Um deles era o fato de atualmente tramitar no Congresso 2 pacotes de segurança pública, muito parecido, um assinado por Sérgio Moro e outro pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Então essas coisas teve aquela divergência que até Rodrigo Maia disse que era um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então, quando o Moro ainda não era famoso, trabalhou como juiz auxiliar lá da Rosa Weber, lá no gabinete dela. Isso até falei pra vocês. E antes bem da Lava Jato, ele já era referência mesmo na questão de lavagem de dinheiro. Já era bem conhecido, cara. Era bem incisivo e sabia como identificar, né, e organizar, né, os crimes ao combate da lavagem de dinheiro, né? E a missão dele era elaborar os votos da ministra no processo do mensalão. Quem não se lembra do mensalão, viu? O brasileiro tem a mente curta, mas a gente não pode esquecer disso não. Quem resultou na condenação de aliados importantes do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Hoje, a escolha de Sérgio Moro, ela seria muito comprometida lá no STF, né? Por quê? Isso pode ser um tiro que o Bolsonaro deu no próprio pé. Por lei, Moro estaria impedido de atuar em processos sobre a Lava Jato, já que julgou o caso primeiro na instância, portanto, ele não seria uma pessoa que poderia ter o poder de voto. Por exemplo, no recurso de um réu preso por ele mesmo, em tese, Bolsonaro teria um voto a menos lá no Congresso, porque não contaria, né? E em questão, isso seria muito caro para o governo, né, sobre direito penal. Então, ou seja, é aquela coisa que a gente tinha falado e as pessoas estavam até querendo entender sobre essa questão dessa possível indicação, faltando aí praticamente um ano e meio para isso, né? E aí a gente vai entendendo que na perspectiva de que daqui a 1 ano e meio a Lava Jato seja apenas uma memória distante nas mais altas cortes do país, né? Com uma decisão do ano passado, estabelecendo novas regras para o foro privilegiado, vários processos foram transferidos para tribunais de instâncias inferiores, como o caso da primeira e segunda instância. Além disso, até lá a decisão sobre liberdade ou não do Lula também já terá sido tomada pelo STF, né? Pode ser que ele seja até convertido para prisão domiciliar. Aí o Celso de Mello deve aposentar lá em novembro de 2020, que ficou acertado, quando completa 75 anos, que é uma certa exigência que o pessoal lá do Supremo tem que ter, né, até essa idade para ficar lá. Abrindo a vaga já, então o Moro seria a pessoa indicada na sequência, né, já que se Bolsonaro ainda conseguisse manter como uma figura forte, né, dentro do Congresso, né, dentro do Congresso Geral e na própria presidência. Então, Sérgio Moro assumiria realmente a partir de 2021 como ministro do Supremo, viu, pessoal? Então, para vocês entenderem como é que toda essa jogada que funciona, para mim é a coisa que não é surpresa, isso já vinha se falando há um certo tempo e outros, né, presidentes já fizeram isso, né? Eles sempre querem pessoas do Supremo que tem uma certa afinidade. Vamos lá um exemplo. A gente tem pessoas com afinidade ao PSDB, que é o Gilmar Mendes. A gente tem pessoas com afinidade secular com o PT, que é o Toffoli, que é a Rosa Weber, que tem mais um bocado de pessoas. A gente também tem pessoas seculares com simpatias ao antigo PMDB, que é o MDB, que é o caso do Alexandre de Moraes. E por que não o Bolsonaro não teria um representante, que seria Sérgio Moro? Então, isso também se resume em questões políticas. Mas o fato de Bolsonaro ele antecipar uma coisa que precisa saber se o governo dele terá oxigênio e terá força para sobreviver todos os abalos que o Brasil passará por este ano, caso reformas não sejam aprovadas, caso o crescimento econômico não venha para o próximo ano, ou seja, ficará até difícil de Sérgio Moro ser indicado e assim ele ser um ministro do Supremo. No mais, galera, me despeço por aqui. Valeu, um abraço. É fake news isso daí, tá ok?